Paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje a gente vai ler a Bíblia mesmo, que a nossa ajuda aí está em manutenção. Mas quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui hoje adorando a Deus. Nós vamos continuar falando dos níveis de obediência, mas eu estou assim, como eu disse a outra vez, muitos irmãos veio falar para mim, mas pastor, como é difícil a 5, eu também acho. Por isso que eu estou orando para mim conseguir ultrapassar 5, a 6 também, né? Quando você não compreende, obedecer. A 7ª, lembra que Deus deu instrução, né? 26 de Gênesis 3, nós paramos na 8, né? Na 8, né? Então, eu vou falar algumas, depois eu tenho algumas colocações para a gente fazer, mas isso, irmão, é para você entender uma coisa: todos nós aqui estamos no campo da preparação, diga preparação. Então, você tem que focar o seguinte: Jesus esteve com 12 anos, acho que Lucas 47, deixa eu ver, eu marquei aqui, deixa eu ver só para mim dar uma passagem bíblica para vocês, de Lucas 2,47, com 12 anos ele foi no templo, e ele discutia com os doutores da lei, com 12 anos, ali Jesus já descobriu e sabia o seu propósito. O propósito dele, ele descobriu ali. Só que depois que ele descobriu o propósito dele, demorou mais 18 anos para ele se expor. Então, entre você, a tua preparação, quanto mais tempo durar, mais longe você vai chegar. Porque nós estamos falando de nível de obediência. Então eu tenho que falar que você tem que ter muita paciência, muita graça, muita perseverança, para você alcançar níveis mais elevados. Por exemplo, o apóstolo Pedro chegou a um nível, vamos crucificar, disse, pode ser, mas diz a história de cabeça para baixo. Paulo, nós vamos cortar o teu pescoço. Pois não, irmão, isso é um nível do mais elevado que existe de obediência. Só que você não chega nesse nível de um dia para o outro. Diga, eu estou sendo trabalhado. Tá? Para não desanimar você, senão você vai pensar, pelo amor de Deus, já no 5 estou difícil, mas quem sabe eu já passei para o 6, o 7, o 8, nós vamos falar do 8 aqui. Então o 8 está em Levítico 27, 30. Você vê como que é interessante o que a palavra de Deus mostra. Eu acho que muitas pessoas já estão praticando esse nível de obediência. Por quê? Olha o que diz aqui a palavra. Deus deu esse mandamento para o povo de Israel. E é um mandamento das primícias só para eles ou para nós? Tanto na antiga aliança, como na nova aliança, né? Nós vemos a palavra de Deus nos ensinar sobre a primícia. Busca primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão, então, tanto na antiga quanto na nova aliança. Mas na antiga, veja como que foi difícil. Os irmãos veem, o 27, 30 de Levítico é o nível 8, que é o nível que são, podemos classificar humanamente falando, tá? Humanamente falando, eu estou falando aqui que é penoso e difícil. Por quê? Veja bem como que funcionava. O versículo 30, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Então Deus tinha pedido a primícia aqui, seja do trigo, seja da mexerica, seja da laranja, seja que tipo de fruta fosse. Mais que isso, em outros lugares, ele falou que era a primícia dos animais também. Então
Então imagina, você criava um carneiro, um cordeiro, o primeiro que nascesse era do Senhor. Então, olha o tempo, você cria um animal, desde pequenininho, né, no rebanho, né, Suzana? Assim, depois esse animal um dia fica já, tipo jovem, casa, né? Ele vai procriar, né? Vai produzir. E o primeiro, irmão, se você falar que isso é fácil, então você vai desculpar, você ainda não mediu isso tudo, não. Então, primiciar ao Senhor é algo que você precisa estar num nível de obediência já bem elevado. Porque você pega o seu pagamento, hoje não tem cordeiro, você não tem lavoura aqui, mas quem tem lavoura, né? Imagina a primeira colheita, os primeiros frutos da terra. Você fala, não, esse é do Senhor. Você está lá, às vezes dívida, conta para pagar, né? Quem foi agricultor sabe como é difícil. Então você pega a primícia, escolheu 100 sacas, você tem que pegar 10. Não, essa aqui é do Senhor. Levava lá para o sacerdote. Levava para o sacerdote. Então se você achar que isso, irmão, pensando, mas eu trabalhei em lavoura, e eu vou dizer uma coisa para você. Colheita de café, como que é difícil. Você trabalhar, esperar o café florir, crescer, você vai capinando, né? Está um dia maduro, depois você colhe o café, e você vai dar, se colheu 100 sacas, você tem que dar 10 para o Senhor. Então, isso, quando você já está habilitado a fazer isso, você já está num nível de obediência bastante elevado, tá? Você já está acima da média. Então, os 5 que nós falamos, amar os inimigos, orar para ele, fazer bem para quem te faz mal. Se você orar, e o Espírito Santo, hoje o irmão citou, quanta coisa o Espírito Santo nos ajuda. Eu falei, um dia nós vamos falar aqui, está à nossa disposição. Se você tem alguma dificuldade, você tem que chamar o Espírito Santo, concorda? Ele é que ora por nós, ele é o nosso advogado, ele é o nosso guia, ele é o nosso mestre, é o nosso intercessor, ele nos assiste em nossas fraquezas, ele ora, nós não sabemos como pedir, diz a Bíblia. Então, se tiver dificuldade, nós precisamos ainda ser muito treinado a isso, a chamar o Espírito Santo, a conversar com o Espírito Santo. Vou contar só um testemunho que o irmão contou hoje no culto matutino, que, irmão, parece um absurdo, parece uma loucura. O irmão estava muito triste, arrasado, machucado na alma, e ele falou para a esposa dele, você vai para a igreja? Obreiro, eu não sou mais crente, não vou ser mais crente, não vou mais servir a Deus. E aí, a mulher dele saiu para a igreja, e ele foi falar para Jesus que ele não ia ser mais crente, na casa dele, né? Não foi, Jorge? Falou, Jesus, olha, eu não vou mais servir o Senhor, vou seguir o meu caminho, tá? Eu estou muito chateado, estou triste, estou machucado, eu não quero mais servir o Senhor, não vou ser mais crente. E aí, na hora que ele parou de falar tudo, disse que ele sentiu poderosamente, assim, uma coisa tão, muito forte, que falou assim para ele, mas ué, o que eu te fiz? Qual o mal que eu te fiz? Que dia que eu difamei você? Que ele escutou essa voz, pirou, ficou... Meu Deus, o Senhor me perdoa, o Senhor falou comigo, o Senhor nunca me fez nada. E começou a dar glória a Deus e aleluia, e cantar. Um vizinho de cima, né, que mora num 2 andares, lá 3, sei, não foi? Falou assim, cara, gritou, ei, você está louco, cara? O que você tem na cabeça? Você além de ficar falando esses aleluia, fica falando nessa língua que ninguém entende. Mas ele entendia, entendeu, irmão? Ele foi falar para Jesus que ele não ia ser mais crente. Olha que coisa assim doida, mas ao mesmo tempo Deus viu a sinceridade dele e conversou com ele na hora. Irmão, você pode achar que isso é um absurdo, mas quem viveu essa experiência, ele diz que ele ficou curado. No outro culto ele já estava lá dando glória a Deus, chorando, entendeu? Irmão, parece... Se todas as vezes você for tomar uma decisão, se você estiver chateado, se você estiver bravo com alguém, você chamar o Espírito Santo, né, num cantinho, num lugar só de você, e falar assim, ó, vem cá, eu estou assim,
assim, assado, eu estou azedo, eu estou ruim, e eu não consigo perdoar o irmão, eu estou bravo com o irmão, não consigo orar, eu não consigo devolver o bem do mal que eu recebi, e olha, eu estou assim, olha como eu estou, irmão, uma conversa dessa, eu duvido que você levanta o mesmo, que você sai do local mesmo. Deus, irmão, a sinceridade, Deus diz que os sinceros que andam em sinceridade, andam inseguro. Deus se agrada da sinceridade. Que você não precisa usar máscara para Deus. Deus conhece a sua estrutura, eu sempre falo isso aqui, Deus me conhece melhor do que eu. Então quando eu chego para Deus, está aqui o Antônio, e fala, eu sei que eu fiz você, eu sei que está escrito no seu livro a teu respeito, cara, eu sei muito bem que é você. Não precisa falar assim, deixa Deus, porque eu oro, né, porque eu Jesus, porque eu faço isso, igual publicano, não precisa de nada disso. Você tem que chegar para Deus, reconhecer a sua dependência de Deus, que meu irmão falou que hoje, quando você chega para Deus, você diga assim, aqui está um dependente, carente, necessitado do Senhor, que não pode viver sem o Senhor. Você saiu dali, você já chega igual Davi. Vou contar a historinha bem resumida, para você entender mais claramente. O Davi foi ungido a rei. Ele não foi para o trono. Ele foi lá para o deserto com as ovelhas, sol quente, poeira, feras terríveis. Vem lá um leão. Imagina, se fosse eu, acho que eu morria só de ver o leão. Mas o homem, irmão, tinha uma unção, tinha um coração que estava sendo trabalhado para ser rei. E a hora que ele viu o leão atacar uma ovelha, ele disse, irmão, veja bem aonde que você manifesta a fidelidade. Lá no deserto, não tinha ninguém perto dele, Valber, ninguém. O leão veio, pegou, ele falou assim, não. Ele foi em cima do leão, matou o leão, tirou a ovelha da boca do leão, irmão. Que absurdo, isso é absurdo do absurdo, está na Bíblia. Quando veio, né, eu ataquei, eu tirei, eu salvei e matei o leão. Depois de um certo dia, o que veio lá? Veio um urso atacar as ovelhas. Ele, irmão, lutou com o urso, matou o urso também, salvou a ovelha. Então, foste fiel no pouco, ele estava cumprindo, foste fiel no pouco. Irmão, ele podia ter falado, o leão veio comer uma ovelha. Falava para o seu pai, o leão, o urso veio comer uma ovelha. Era o curso natural das coisas. Mas quando você tem fidelidade no teu coração, você faz com excelência as coisas. E aí, um dia o pai dele falou assim, irmão, ele rei, já tinha sido um dia, ele vai trabalhando, matou o leão, matou o urso, vai levar queijo e pão lá para os seus irmãos que estão lá na guerra, 40 dias, estava quase 40 dias, o total de 40 dias, o exército filisteu afrontando, né, o exército de Israel. E ele chegou lá, olha, irmão, por isso, preste atenção, vou falar um pouco meio misturadinho, mas preste atenção para você acompanhar. A Bíblia fala, adquire sabedoria, adquire com tudo que você puder, sabedoria. Venha para a escola dominical, leia bons livros, ouça a mensagem de grandes homens de Deus, e adquira a sabedoria, a Bíblia fala. Porque os discípulos ficaram 3 anos e pouco com Jesus, e um dia eles pediram algo para Jesus, ensina-nos a orar. Podia ter pedido tanta coisa, eles pediram para Jesus ensinar eles a orar, porque sabia que se eles aprendessem a orar, e Tiago fala, vocês não têm porque pede mal, né? E Jesus foi ensinar eles a orar. Olha que oração que Jesus ensinou aos discípulos, Pai nosso que estás no céu. Então Deus quer relacionar conosco como pai e filho, amém? Você precisa aprender a chamar Deus de pai, ou mais ainda, de papai. Chega perto dele e dizer, papai, aqui está o teu filho Antônio. Isso é o que Deus mais gosta de ouvir. E aí, então, irmão, o Tiago diz que se nós não pedimos, que nós pedimos mal para gastar nos nossos deleites. Então, o Davi chegou lá na guerra, levando pão e queijo para os irmãos, voltei no Davi.
E ele perguntou assim para os soldados: o que vai acontecer com quem matar esse leão? Ele olhou o Golias e falou assim: poxa, um urso em pé, dá uns 3 metros. Eu matei um urso, imagina esse camarada aí. Na primeira ele cai mesmo. O que o rei vai dar para quem matar esse gigante? Olha, irmão, o exército tudo tremendo de medo, e o camarada lá, entendeu? Que foi levar pão. Olha quem tem unção, como faz a diferença. Eu quero saber da recompensa. Vai casar com a filha do rei, vai ser isento de imposto. Ele disse: é minha essa benção. É para mim essa benção. Onde estava todo mundo com medo, ele viu a vitória dele. Foi lá, pegou a armadura do rei, não deu certo, disse: não, eu vou com a minha. Seja você mesmo. Você não precisa ser um Paulo, você não precisa ser um Pedro, você não precisa ser um Tiago, você não precisa ser um Mateus, você precisa ser você, mas cheio do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Então o 8º é entregar as primícias para Deus. Isso, irmão, é algo muito glorioso. Tem gente que paga tudo, depois se dá, ele dá o dízimo. Seu dízimo para Deus, querido, para Deus. Ou você dá, você coloca Deus em primeiro lugar, ou Ele não vai aceitar o segundo lugar na tua vida. Jesus não aceita nada mais, nada menos que o primeiro lugar na nossa vida. Amém? Vamos no 9, Jeremias. Olha, obedecer as instruções que o torna impopular. O Jeremias, irmão, veja bem que situação do profeta Jeremias. Ele tornou-se impopular. Olha o que diz. Também todos, vamos lá, foto do Jeremias, lá em Levítico, eu vou ler aqui. Jeremias, eu falei o que mesmo? 14, 13 e 14. Jeremias 14, 13 e 14. Vamos ler lá? Olha, disse assim: então disse eu: Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. E, portanto, assim diz o Senhor. Olha, eu vou ler o 15. Acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. E dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Tomar muito cuidado, tá? Quando você vai entregar uma profecia para uma pessoa. Você tem que ter muita convicção que é de Deus, porque senão uma espada de Deus vai vir na tua cabeça. Não está aí escrito? Eu que estou falando ou a Bíblia? Não é minha opinião não, que é a opinião da Bíblia. Profeta que profetiza engano, vem sobre a cabeça dele, a espada e a fome serão consumidos esses profetas. Então, o profeta Jeremias, ficou sozinho no meio desses profetas, sendo acusados, sendo castigados, jogados nos poços, passando fome, tentando matar ele, tudo porque ele estava falando a verdade. Único profeta, tão verdade, que o livro de Jeremias nós lê até hoje, e dos outros falsos profetas. Quem lê? Ninguém. Quem sabe o nome deles? Ninguém sabe, não é verdade? Então acabaram, Deus riscou, Deus apagou. Então o Jeremias, ele tinha um conhecimento, ele tinha uma intimidade com Deus. Então, irmão, o profeta popular, Jeremias, ele era porém ele era popular diante de Deus. Seu nome e suas profecias estão incluídos na Bíblia. Então, diga comigo, a verdade, ela se defende por si só.
precisa ninguém defender a verdade. Verdade, se você não crê, ela é verdade. Se você pregar, ela é verdade. Se você não pregar, ela é verdade. Se você gostar, ela é verdade. Se você não gostar, ela é verdade. Verdade, ela é verdade. Por isso que temos na Bíblia hoje o livro do Profecias. Então, essa é o nível 9. Você não importa a opinião da população, da sociedade, das pessoas que se cercam. Se você está firmado em Deus, se você está enraizado em Deus, o que o povo pensa e fala, não importa, entendeu? Não importa. Importa que você esteja em Deus, firmado em Deus. Então, irmão, grave isso no teu coração. É um nível muito, irmão, porque hoje, a maioria, até mesmo dos crentes, estão falando isso de mim. Cida, ora por mim, porque é uma luta. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Se você conhece um pouquinho da vida de Jesus e um pouquinho da vida de Paulo, eu vou dizer uma coisa para você. Você não vai reclamar para ninguém, você vai se alegrar, Mateus 5,12. Você vai alegrar, você vai se exultar quando perseguir você, quando falar mal de você, quando criticar você, com tudo que não seja verdade ao teu respeito. Que às vezes fala porque a gente está mesmo, sabe, está dando mau testemunho, o comportamento está ruim. Aí, meu filho, você tem que pedir graça e ir para os pés de Jesus para se converter e entregar de novo. Mas quando for mentira, se alegra em Deus. Quando for calúnia, se alegra em Deus. Quando as coisas estiver falando a teu respeito e não for verdade, você, olha, faça culto de ação de graça, regozija no Senhor, porque a Bíblia manda, Mateus 5,12. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, porque Jesus falou, no mundo tereis o quê? Rede, sombra, bastante churrasco, aplauso, compreensão, e eu estarei com vocês nesse mar de alegria. É isso que está escrito? No mundo tereis aflições. Então vamos para o 19, no 10º, diz assim, obedecer, Gênesis 17, 10 e 11. Gênesis 17, que será, hein, irmão? Quem achou pode ler bem alto. Gênesis 17, 10 e 11. Como é que está escrito em Gênesis 17, 10, igreja? Quem pode me ajudar bem alto, lendo aí? Vai, meus queridos. Eu vou ter que ler. Então, vou ler para vocês. Vocês estão com dificuldade? Esse é o meu pacto que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo varão dentre vós, dentre vós, todo varão. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia. Todo, entre mim e vós, e a sua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Tem tradução que é terrível, né? Essa daí já, olha. E circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e este será por sinal de concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então, veja que coisa absurda, humanamente falando, que Deus pediu para Abraão. Irmão, vocês estão entendendo? Tem nível de obediência que Deus pode pedir para você uma coisa absurda. E olha, Abraão não era médico, não era enfermeiro, não tinha anestesia, não tinha preparo, nem faca, não tinha nada, era uma coisa terrível. Deus falou assim para ele, pediu uma coisa, irmão, que era um absurdo. As crianças, os homens, tudo que era circuncidado, ficavam uns 3 dias gemendo de dores com febre. Veja o que Deus pediu. Falou, não, é um sinal entre mim e você. Você vai circuncidar todos os machos aí da sua família. Todos os machos. Não é para ficar nem, é você que vai fazer. Suzana, se fosse hoje,
a vigilância sanitária, conselho de medicina, ia levar o Abraão para a cadeia. Ou ia internar ele e falar assim: você está doido, cara. Isso que você está fazendo foge de todas as regras. Entendeu? E é um absurdo, você não está bem da cabeça. Você deve ter sonhado, ou escutado voz, você precisa ser internado. Mas Deus tinha falado com Abraão, sim ou não? Está na Bíblia aqui, ó, Deus falou com Abraão. Irmão, Abraão obedeceu a Deus e fez algo que era, diga comigo, ridículo. Você está disposto? Irmão, eu não sei, veja bem, Paulo cumpriu a carreira dele, Pedro, todo mundo cumpriu sua carreira. Nós estamos pensando nesses níveis de obediência, porque Deus está trabalhando hoje na igreja. Deus está trabalhando hoje na igreja, preste muita atenção. Quando Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador, ela não teve sinal nenhum antes não. Quando de repente chegou o anjo, não foi? Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Não, você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. O quê? Como que vai ser isso? Ela falou: eu não conheço varão. Maria começou a enfrentar a maior dificuldade, a barriguinha começou a crescer, moça solteira, e ela chegava a ver na mão das pessoas as pedras, falou: vou morrer apedrejada. Ela foi logo para a casa da sua, para tentar amenizar. Porque, irmão, a sentença era apedrejar uma noiva quando traía o noivo, ficava grávida antes do casamento. A Maria enfrentou o maior problema que você possa imaginar na sua época, uma gravidez, ser a mãe do Salvador. E venceu com muita dificuldade e tribulação, fugindo. Olha onde que foi nascer o Salvador, onde que ele foi nascer, no melhor hospital, nem tinha hospital naquela época, foi ter hospital depois que os cristãos, que inventou os hospitais, foi através dos cristãos, tinha, como que é? Tinha o quê? Hotel, estalagem, não era nem hotel, era estalagem. Irmão, o hospital foi através dos apóstolos, dos cristãos, eles começaram a construir coisas para cuidar dos doentes, estalagem que cuidava dos doentes, você sabia? Então, hospital foi uma ideia dos apóstolos, os primeiros hospitais do mundo tiveram o nome deles. Então, irmãos queridos e amados, se você tiver intimidade com Deus, viu, Mateus? Pode acontecer uma coisa diferente com você, mas você tem que ter convicção de que é Deus. Por quê? Fala, aconteceu com Abraão. Irmão, esta é uma das razões pelas quais Abraão se destaca como pai da fé e o pai dos obedientes. Pai da fé e pai dos obedientes. Vamos para o 11º? Você acha que Deus pediu alguma coisa fácil para Abraão? Essa é uma delas. E o outro de Isaac? Não está aqui, mas eu quero falar. Irmão, 3 dias caminhando com Isaac. Com certeza não falou nada para Sara, porque senão ele não levaria o Isaac. Não é verdade? Com certeza não contou nada para Sara que ele ia matar o Isaac lá em sacrifício para Deus. Ela ia falar: você está doido, cara, você está velho, perdeu o sentido, e vamos. Ela ia falar para os criados: marra o velho aí, não deixa levar o menino, porque o velho endoidou, vai matar o filho. Tal. Mas, irmão, 3 dias, Douglas, caminhando com o filho, olhando para o filho, falando: meu Deus, o que eu vou fazer? E a coisa foi engravidando, foi ficando mais grave, foi agravando. De repente, subindo um monte, o menino fala: pai, o moço, tá a lenha, o cutelo, o fogo, está tudo aqui. Mas o senhor não esqueceu de nada, não? O que, filho? Não está faltando nada, pai. O cordeiro. Meu filho,
Deus para si, cordeiro proverá. Mas o Isaac, que não era bobo, falou assim: sobrou para mim. É eu, dessa vez é eu. Agora imagina quando ele fez o altar, botou a lenha, viu, irmão? Irmão? E amarrou o menino, porque se não amarrasse, será que ele não dava no pé? Ele amarrou ele antes, a Bíblia fala que Adão, né, que ele amarrou, ele falou: amarrar você antes, porque se a hora que você perceber que não tem cordeiro mesmo, você vai, e eu vou ter problema. Então, vou amarrar você antes, meu filho, amarrar o bracinho, sei lá, amarrar as pernas, fica bem amarradinho aí, porque é você mesmo. Já pensou, Zé? Isso é um nível de fé tremendo. Você concorda comigo? Outro nível de fé, 11º, obedecer a instrução que dão surgimentos a perversidades óbvias. Oséias 1 e 2, veja lá. Oséias, 11º, aí nós vamos para o último. Oséias, meu Deus do céu, gente, é outra coisa de absurda que Deus pediu. Quem que achou Oséias para ler para mim aí? Oséias está na Bíblia, viu, irmão? Vou dar mais outra pista. Está no Antigo Testamento, irmão. E é depois de Daniel, irmão. Já dei mais pista, né, irmão? Show, depois de Daniel e Oséias. Capítulo 1. Palavra do Senhor, versículo 1 e 2. Palavra do Senhor, que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acasias, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, o princípio da palavra do Senhor por Oséias disse, pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituição, de prostituições, e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu um filho. Aí vem o nome, pôs os filhos nela, de Jezreel, tal. Mas veja que coisa normal e absurda que Deus pede para um seu profeta. Tem que ser muito profeta. O que você acha? Hein, Thaís? Ô, irmão Nilson, o que você acha de um pedido desse? Se você não for um homem de intimidade com Deus, você vai começar a questionar assim, olha, Senhor, mas o Senhor fala tanto de santidade, está mandando eu pegar uma prostituta, me casar com ela, lá no prostíbulo, só por causa do teu povo que prostituiu, só por causa não, por tudo isso, eu quero que você faça isso. Ei, você está em silêncio, pessoal da galeria, esse é o Deus que nós servimos, Ele pode pedir coisa para a gente, que você nunca imaginou, só que para isso acontecer com a gente, o que Ele espera de nós? Hein, Edmilson, você está com a cabecinha assim? O que Ele espera de nós? Obediência. Antes da obediência, antes do sacrifício, Ele quer obediência. Deus jamais vai me pedir um sacrifício, se Ele não ver em mim um nível de obediência que seja compatível. Irmão, eu falando de oração novamente, Ana, enquanto ela estava brigando com Penina, Deus nem se importou, chorando, não comia, 1 ano, quantos anos? Talvez 4, 5 anos, mas por aí, né? Porque Penina teve vários filhos. Então, de ano em ano, Eucana ia lá oferecer,
E Ana não comia, só chorava, só amarga, só triste, porque Penina tinha filho e ela não tinha. E lá no céu, Deus estava esperando alguém para que entendesse o propósito dele, entendeu? Para ele manifestar na terra. Viu, irmão? Estão entendendo? Diga, eu estou entendendo. Deve ter muita coisa para se fazer nessa cidade. Deus está esperando eu e você chegar num nível para Ele falar com a gente para fazer. Eu não tenho dúvida disso. Umas meia dúzia falou amém, mas deve ter muita coisa para acontecer nessa cidade. Lá também onde você está. Porque Deus não coloca a gente numa cidade para ser apenas mais um. Deus coloca nós numa cidade para fazer diferença. Mas quando é que eu vou fazer diferença? Quando eu entender o propósito que Deus tem comigo, aqui, neste lugar. Aí a Ana chegou um dia, viu, Ayrton? Ela chegou e falou assim, meu Deus. Ai, meu Deus, eu estou cansado de pedir para o senhor matar a Penina, o senhor não mata. Ela ficar com a chaga, com a lepra, ela não fica. Então, hoje eu vou mudar minha oração. Deus só olhando, então da sua oração, olhando para o coração da Ana. E ela disse, o senhor me der um filho, eu te devolvo um profeta. Deus, opa, um pouco. O que você falou aí, Ana? Eu já catei essa palavra. Você me devolve ele? Porque o Eli estava se findando e Deus precisava levantar um Samuel. Entendeu? Irmão, quando você pede para você, dificilmente. Mas quando você pede, está alinhado com o propósito de Deus, o céu para. Daniel, quando Daniel orou os 21 dias, o anjo disse para ele, Daniel, sabe o que Daniel orou? Deve estar acabando o tempo dos 70 anos. E ele disse, eu vou buscar Deus, que eu quero compreender. Olha, irmão, o jejum de Daniel está lá. Eu quero compreender Deus. O que é que o senhor está fazendo? Não é? Está lá, pode olhar. Eu quero compreender. Quando ele orou, o anjo diz, desde o dia que você propôs no teu coração e orou, as tuas palavras, olha, irmão, foram ouvidas no céu. E eu vim, Daniel, para te fazer compreender o que vai acontecer com o teu povo nos últimos dias. Irmão, isso aí é sabedoria de Deus. Um escravo, irmão, lá na Babilônia, um escravo, irmão, um escravo. Nós não somos escravos, o que é que nós estamos fazendo? Nós somos até certo ponto livres nessa nação, mas está morrendo quase 30 mil pessoas assassinadas no Brasil por ano, quase 30 mil, só no Pernambuco, 15 mil por dia, só no estado do Pernambuco. As autoridades estão abestalhadas, não sabem mais o que fazer. É hora da igreja chorar, jejuar, ir para os pés de Deus, e passar noites, e passar dia, e dizer, Deus, o que é que o Senhor quer fazer nesta nação? É hora da igreja. Deus vai levantar uma igreja poderosa, uma igreja triunfante, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Uma igreja que vai se apaixonar pelo noivo. Irmão, eu vou só ler mais uma coisa absurda aqui, que está em 1 Samuel 15, 2. Olha o que Deus pediu. Irmão, Deus às vezes não vinga numa época, né? Mas chega uma época que vem juízo de Deus, vem de repente de Deus. 1 Samuel, cadê 1 Samuel? Quem tem 1 Samuel? Está na Bíblia, no Antigo Testamento, antes de Salmos. 1 Samuel, meu Deus, eu juro que tinha 1 Samuel na minha Bíblia, na sua você achou? Capítulo 15. Capítulo 15, versículo 2 e 3. Achou lá? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vou ler aqui na minha, irmão, porque essa tradução aí já está me deixando meio assim.
sem dúvida. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, Deus está falando para Saul, e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhes perdoes, porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os boi até os ovelhas, desde do camelo até os... E Saul convocou o povo e os contou, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois Saul ainda falou assim para os caras lá da... Como é que fala? Os queneus. Ide-vos, sai do meio dos amaleques, porque Deus vai destruir. E foi lá e matou todo mundo. Irmão, que absurdo! Nem as crianças de peito foram poupadas. Por quê? Por causa do pecado dos pais, que fizeram a quem? A Israel. Irmão, nunca cometa a loucura de fazer alguma coisa para o ungido de Deus, um irmão teu, porque mais cedo ou mais tarde você terá uma colheita de quem? Porque tudo que o homem semear... Vocês estão meio assustados? Eu estou falando de Bíblia, não é minha opinião, não. Eu também estou. Eu estou com minha barba de molho. Não é, Fábio? Não é verdade? Não é minha opinião. Eu estou mentindo minha opinião aqui? Quem que mandou fazer isso? Por que ele mandou fazer isso? Porque eles tinham subido, impedido Israel de passar, de beber água no lugar, não foi? Não tinha impedido? Deus falou assim: pode deixar, hoje eu não destruo você, mas vai chegar um dia que eu vou vir com juízo, não vai sobrar nem um animal, nem uma criança. E Deus chegou um dia que falou assim: agora chegou o dia do meu juízo, do acerto de conta. E aí, irmão querido, esse é o 11º nível de obediência. Se fosse eu e você, não, Deus me livre e guarde, o Senhor não manda matar criança, o Senhor não é esse Deus. Do jeito que eu estou hoje, é isso que eu penso. Eu não faria, eu não mato nenhuma galinha. Como é que eu vou? Mas quando você está no nível de obediência, tem um tempo e tem uma cultura, certo? Certo? Entendeu? Mas Deus pode te pedir alguma coisa que você nunca fez, e uma coisa que você não é acostumado a ver ninguém fazer. Pode ou não pode? Por exemplo, Lucas 18, leia lá, Lucas 18, última parte, Lucas 18, vamos ler lá, 31, Lucas, gente, não é que foi rapidinho aqui na minha Bíblia, Lucas 18, 31, Jesus anuncia a sua paixão, e tomando consigo os 12, disse-lhe: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Este é o nível 12º de obediência. Paulo, Pedro, tudo chegou nele. Este é o mais alto nível de obediência a seguir, uma instrução que você sabe que o levará à sua própria destruição e morte. Jesus seguiu os desejos do Pai e foi para a cruz. Não havia nada racional, razoável, agradável sobre ele ser humilhado, torturado e assassinado pelos cruéis soldados do brutal Império Romano. Então você deve, olha o conselhinho, estou
estou fechando aqui. Você deve desenvolver-se espiritualmente até tornar-se maleável e flexível na mão de Deus, na mão dele. Você tem que crescer até onde? Fala, até se tornar maleável, flexível. Isso podemos classificar manso, os mansos de Deus. Deus amansa. Você pega um boi bravo, você amansa. Você pega um cavalo, você amansa, põe a rei, põe na carroça, põe na charrete. Porque esse cavalo é o quê? Ele é manso, ele é domado. Deus quer nós num ponto que Ele faça de nós o que está no propósito dEle, flexível, maleável. Ele pode chegar assim para o diabo e falar assim: viste a minha serva Cida? Ninguém há lá em Santo André que obedeça quando eu mando. Ele falou de Jó. Ninguém há na terra como este homem, justo, temente a Deus, dizia do mal, íntegro e sincero. E o diabo questionou: vai lá. Deus foi deixando, porque Deus confiava em Jó. Deus confiava em Jó. Então, você deve estar disposto e obediente que o Senhor possa pedir-lhe para viver ou morrer por sua causa. Fala, estou caminhando, Senhor. Você deve estar tão disposto e obediente que o Senhor possa pedir-lhe para ser feliz ou aceitar a infelicidade como seu quinhão nesta terra. Você pode ter? Fala, Senhor, estou caminhando. Porque, irmão, não vai abrir a boca e dizer que está, porque você pode ter problema. Que Deus conhece a nossa estrutura. Isaías 53:10 diz que Deus, todavia, ao Senhor, ao papai, agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Deus teve prazer em moer Jesus, para trazer uma família, para ter uma família, para ter eu e você. Eu pensei que eu ia escutar mais glória a Deus e aleluia. Deus moeu Jesus, seu Filho único, amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, queridos e amados irmãos, nós estamos aqui hoje, de sorte, diz a Bíblia, que haja em nós, em vós, em mim, que haja, tem que ter. Por isso que às vezes fala, não anda por sentimento, mas tem um sentimento de Deus que você tem que andar. Crente não anda por sentimento, anda por fé, anda por sentimento também, mas o sentimento de Jesus. Olha, que haja de sorte, que haja, Filipenses 2:5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando na forma de homem, e como homem foi obediente até a morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus Cristo, todos os joelhos estão no céu e na terra e embaixo da terra, se dobre diante dele, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Então, o nível da sua humilhação é o nível da sua exaltação. E às vezes a gente não aguenta nem ouvir um não, e se acha que é alguma coisa. Você não aguenta nem quando as coisas não é do seu jeito dentro da igreja. Aqui é uma base de treinamento. Aqui é uma base de treinamento. Se você não aceitar o treinamento dessa base, você vai sair sangrando por aí. Tomara a Deus que você chega na outra e aceita. Então, e a Bíblia manda lá em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando. Olha que nível de obediência. Irmão, quando você está num nível elevado, de obediência, você despreza a dor, você despreza a afronta, você suporta humilhação, você suporta, viu, Céia? Você está nem pisca, né, Céia? É uma coisa muito doida, mas eu tenho que falar isso. Eu não estou aqui fazendo, aguinha com açúcar para você amanhã ser uma mais desviada dessa multidão que está mais forte. Tem mais gente que foi crente fora da igreja que dentro da igreja. Então, eu quero
ir para o céu. Eu quero ser discípulo e fazer discípulo. Eu não sei se você está disposto a isso. Porque é muito fácil falar que Deus está te dando uma chave. Que essa semana você vai ter uma surpresa. De repente você não vai ter uma surpresa boa. Mas você tem que estar preparado para encarar ela. Com equilíbrio. Com fé. Com coragem. Chegar a ponto, se preciso dizer, Cleuzinha, como já disse, nu eu saí, nu eu vim, e nu, bendito. Hoje está difícil você dar aleluia, né? Não sei, eu sei que está difícil. Está difícil dar aleluia. Então, irmão, quando você quer alguma coisa que você nunca teve, preste atenção nessa frase. Deus pode te pedir uma coisa que você nunca fez. Olha que coisa linda. Eu notei um negócio aqui que eu quero compartilhar com vocês. Hoje estou encerrando, mas eu queria falar isso que é muito importante. Aprendi com um pastor muito inteligente, muito usado por Deus. Hoje o que estamos vendo no mundo, que não é uma geração que sabe tudo sobre Deus, mas que não tem experiência com Deus. Viu? Não é verdade? Muitos irmãos balançando a cabeça, que você liga, na internet você sabe tudo sobre Deus, mas quando fala assim, vamos passar 5 horas com Deus, se você pegar uns 2 ou 3 alastros aí, você tem que amarrar ele, porque ele não quer, ele não tem tempo, para ter tempo para Deus. Então, irmão, só existe uma fonte de conhecimento. Isso é a lei da física, que é a experiência. Se você não tiver experiência com Deus, não queira os resultados dos outros, porque você não sabe o caminho que elas percorreram para chegar lá. Seja você mesmo. Aquilo que Deus espera de nós não é o que a sociedade e os sistemas nos impõem, certo? Você tem que entender, você tem que discernir o que é que Deus quer de você. Viu? Você tem que procurar na palavra. Então, irmão, eu escrevi que nós estamos numa preparação. Então, o nível da sua preparação diz até onde você vai chegar. Quanto mais preparado, mais longe você vai chegar. Então, tem que ter preparação. Nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo tratados, nós estamos sendo aqui ensinados em situações, nós estamos sendo instruídos pelo Senhor. Então eu contei a história do Davi, e nós estamos seguindo, deixa eu parar aqui, porque senão eu não paro. Eu queria convidar você para ficar em pé. Então você grava esse livro de obediência, vai lendo a Bíblia, e vai pedindo para o Espírito Santo. Quem que ajuda nós nisso? Hein, Murilo? Quem que ajuda nós, Murilo? Quem que ajuda nós, irmão? Jorgenes. Renato, quem que ajuda nós? Eu estou achando vocês muito apáticos para falar o nome desse ajudador, que é Deus que está dentro de nós. Quem que ajuda nós, Léo? Isso. Maurício, quem que ajuda nós? É o número 1. Ajuda número 1 que Deus deixou para nós. O Espírito Santo. Quem está pronto aqui? Fala, estou sendo trabalhado. Fala. Você está se permitindo ser trabalhado? Você não murmura? Você lembra quando eu falo sempre? Se você se posicionar, você não vai reclamar, você não vai murmurar, você não vai acusar, você não vai apontar, você vai cooperar no corpo de Cristo. Quem se posiciona é porque já entendeu o chamado, entendeu? Então vai vir chuva, vai vir frio, vai vir sol, vai vir tempestade, entendeu? Vai vir calor, mas você vai estar ali, para o que der e vier. Está disposto a isso? Diga, Pai, muito obrigado, porque o Senhor falou comigo, o Senhor me mostrou o quanto eu posso
melhorar e o quanto o Senhor pode trabalhar em mim para que eu possa elevar o meu nível de obediência. Eu quero sabedoria do céu para que eu possa me colocar à disposição do Senhor, para que através da tua palavra o Espírito Santo que me ajuda, que me assiste, que ora por mim, possa me fortalecer de tal maneira que eu cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e que eu não venha me preocupar com o tempo, mas sim, em estar melhorando, sempre melhorando, até que eu chegue no nível que o Senhor está esperando para cumprir na minha vida o propósito que o Senhor tem comigo aqui na terra, que é santo, é elevado, é puro, é perfeito e é eterno. Diga que eu me recuso, fala. Diga, eu me recuso a andar segundo a carne, a decidir segundo o mundo ou segundo Satanás. A tua palavra, fala, a tua palavra, que é a espada do Espírito, e iluminará meu coração, e me ensinará, e na luz dela, eu vou caminhar, eu vou crescer, eu vou melhorar, e chegarei lá, com a tua ajuda, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.